primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu que agradeço esse convite da Ciane, companheira, assim como o Mirtelo, de muitas lutas, né? E eu acho muito importante estar aqui. Está a professora Esther aqui do lado, que também tem um livro que ela organizou, que eu tenho um capítulo de um texto pouco lido, mas que eu tenho uma paixão, que é a análise do ponto de orientação do Guimarães Rosa. Então, as metamorfoses do Rosa na orientação de Bakhtin. Um texto antigo, mas que eu gosto muito. E então é um prazer encontrar a professora Esther aqui também. E vamos, depois de tudo que teve aqui na introdução, desse grande diálogo que começou com o diretor da universidade, voltando para a sala, que é formato novamente, um poema do Fernando Pessoa, chegando no Racionais. Nossa, foi realmente, muito obrigado pela acolhida, foi muito boa. E ultimamente, quando eu tenho falado sobre a obra do Círculo, eu tento primeiro sentir o espírito do lugar de onde que eu estou falando e de que lugar eu vou chamar o Bakhtin para falar também, porque o Bakhtin também tem uma obra enciclopédica e a gente pode lê-lo de várias maneiras, Então eu já fiz duas leituras aprofundadas. Uma é esse livro que a Luciane citou, que é a Teoria do Enunciado Concreto, que eu acho essa ideia para mim foi muito produtiva na leitura. Uma segunda leitura, que é um pouco da qual eu vou falar hoje, que talvez saia o livro do doutorado de 2002, finalmente, talvez saia publicado esse ou o próximo ano, que trata exatamente desse tema da construção de uma ciência dialógica da linguagem pelo Círculo de Bakhtin. Então eu tenho uma pergunta, se eu posso pensar, quem fala em metalinguística é o Bakhtin, mas se eu posso pensar essa proposta como uma obra do Círculo, incluindo aí o Medvedev e o Volostinov, que são os outros dois autores que nós aqui no Brasil conhecemos mais, porque eles estão cada vez mais sendo editados e publicados em várias traduções. Para pensar essa construção de uma ciência dialógica da linguagem, eu gosto sempre de lembrar então, de que lugar que eu vou ler o Bakhtin, para falar sobre isso. O Bakhtin, ele é um autor, e o ciclo dele é um autor que está dialogando com um período de crise. Então, se a gente está falando da nossa crise contemporânea, Bakhtin também fala de uma crise. E é a partir dessa crise que ele vai, ele e o grupo, vão fazer algumas propostas. Então, a primeira questão que eu acho que é importante para a gente refletir sobre o que significa, então, construir uma ciência dialógica da linguagem, que, como vocês sabem, tem como objeto as relações dialógicas entre enunciados, e, mais precisamente, a palavra bivocal. Então, se a gente pensar que em épocas de crise o que tenta ser instaurado é uma língua única, então eu acho que o Bakhtin sempre nos convida a ler a crise a partir das múltiplas vozes que compõem essa crise. Então, se a gente pensar esse projeto, eu não vou falar das orientações filosófico-linguísticas ou filosófico-científicas da obra, nesse tempo que eu tenho, eu devia ter apertado aqui o meu cronômetro, que eu falo bastante, então já fica assim, ele vai me avisando. Eu vou pontuar algumas questões que eu acho que são importantes para essa leitura de por que uma ciência dialógica da linguagem, por que pensar o Círculo não como o Bakhtin, o autor de tudo, mas como um projeto histórico, que responde a várias questões. Então, acho que uma primeira questão que o Círculo responde, através desse livro que tem esse título, Para uma Filosofia do Ato Responsável, eu acho que esse ciclo está respondendo a um momento essa obra está respondendo a um momento revolucionário, que é a Revolução de 1917, na União Soviética, que tem o seu projeto socialista definido. Então, eu acho que ao ato revolucionário
que o Bakhtin vai propor nesse livro, que é editado muito posterior, né, à fase da escrita, ele vai propor uma filosofia do ato responsável. Não é? Então, essa filosofia do ato, ela é pensada também nesse livro a partir de um conceito que está sendo muito utilizado atualmente, que é o conceito de arquitetônica, não é? Até a Rose, uma colega minha, veio aqui falar com vocês sobre esse tema, né? Até já assisti um pouco a essa apresentação dela, que ela fez aqui para vocês. Então, a arquitetônica é muito importante para a gente pensar que é a arquitetônica do ato responsável, não é? Então, a arquitetônica é um conceito de relações entre centros de valores, não é? Entre o valor do eu e o valor do outro. Então, o ato é sempre resultado desse encontro de centros de valores. Então, essa ideia eu acho muito importante para a construção da metalinguística. Então, essa é uma ideia que vem de uma filosofia do ato responsável. Tá? Nesse livro também, uma outra ideia que é importante, que sempre está, quem está lendo Bakhtin sempre está discutindo essa relação entre o discurso na vida e o discurso na arte, não é? Ou a arquitetônica da vida, como aparece nesse livro, e a arquitetônica estética, não é? Toda essa discussão da filosofia do ato traz para eu pensar a metalinguística como uma ciência das relações dialógicas entre enunciados que, na realidade, eu posso pensar que são relações arquitetônicas, não é? Entre atos que se encontram, e eu acho que isso que é uma questão muito importante na obra. Então, as relações dialógicas, elas se chocam dentro de um mesmo enunciado, dentro de um mesmo todo. Então, dentro de um todo, eu encontro mais do que uma voz, no mínimo, eu encontro duas vozes. Essa discussão das vozes, ou desse encontro de vozes, aparece muito na obra como experimentos ou estudos e aplicações em relação à estilística, não é? Então, essa ciência dialógica, esse projeto de uma ciência dialógica, nasce primeiro de todo um experimento, isso é muito próprio da cultura soviética daquele período, né? Não só soviética, mas revolucionária, que é a cultura dos círculos. Então, não tem só o círculo do Bakhtin. Quem leu Conversas com Duvakhin vai ver que tem o círculo do Medvedev, por exemplo, né? Tem o círculo do Vygotsky, por exemplo. Então, é um jeito de trabalhar que eu acho que cada vez mais os grupos que estudam Bakhtin percebem e viram coletivos, né? Então, a gente sempre tem coletivos estudando Bakhtin. E essa questão da arquitetônica, como ela aparece no Problemas da Poética, desculpa, isso mesmo que eu quero dizer, mas antes, concluindo um pouco, como aparece na filosofia do ato responsável, também depois vai aparecer lá no Problemas da Poética de Dostoiévski. Então, quem for procurar a ideia de polifonia, eu só compreendo polifonia se eu entendo essa relação arquitetônica que o Miltello está chamando ultimamente de tudo junto e misturado, que é a ideia da coexistência e a interação, ou seja, a simultaneidade entre o confronto e a contraposição de vozes, que acaba acontecendo, se a gente radicalizar, nessa palavra bivocal, que é o principal material, objeto de estudo para construir essa ciência dialógica da linguagem. Por quê? Na própria palavra bivocal, eu já, na análise, vou ter que me colocar em pelo menos dois lugares. Não se esquecendo de que o nosso lugar é sempre o de terceiro, né? Se eu estou querendo enxergar como que dá aquele encontro daquelas duas vozes ali dentro, né? Ou daquele interlocutor previsto ou presumido para aquele ato estético, ou aquele ato da vida, ou aquele ato científico, eu preciso tentar me aproximar um pouco
falar, bom, a compreensão responsiva não é a primeira compreensão. Às vezes eu não consigo entender numa primeira compreensão. Então, o que o círculo acaba escolhendo para mostrar, tentar descrever para a gente como que se dá esses encontros de valores. No Problemas não para a Filosofia de um Ato Responsável, ele vai pegar um poema, não vou comentar esse poema, do Pushkin, e vai mostrar como dentro do poema há um encontro de dois centros de valores, do herói e da heroína. No Problemas da Poética de Dostoiévski, isso cresce para dar conta dessa ideia de que Dostoiévski cria um romance do tipo polifônico. Então, hoje o estudo da polifonia, muitas vezes, principalmente na área de letras e análise do discurso, acaba pensando polifonia só pela coexistência de vozes. Não é só isso, não é? Então, senão, todos nós seríamos grandes autores, criadores de romances polifônicos, e não somos. Não somos Dostoiévski, isso é muito importante. Então, o que talvez sempre falte na análise, portanto, a análise do enunciado concreto, dos enunciados concretos, é tentar no todo, então sempre tem um todo que eu escolho para analisar. Então, se esse todo é um romance do Dostoiévski, eu vou encontrar nesse todo essa ideia de polifonia, porque os heróis dessa experiência estética vão aparecer em coexistência e interação, em três planos, não é? Isso eu acho muito importante, porque uma outra forma de falar do Bakhtin é que ele é um filósofo do diálogo, não é? Só que pensam sempre o diálogo de uma maneira reduzida. Ele é um filósofo do diálogo que pensa o diálogo pelo menos em três dimensões, não é? O grande diálogo. Então, se eu pensar num romance do Dostoiévski como um todo, ele tem ali um grande diálogo. Se eu pensar no encontro entre os heróis dentro do romance, que eles conversam um com o outro, eu tenho um diálogo. Mas, no Dostoiévski aparece uma outra dimensão, que é do microdiálogo. Então, no romance eu tenho acesso àquela pessoa herói pelo pensamento dela, que depois vai aparecer, isso de várias maneiras, na voz do outro. Então, o Dostoiévski consegue criar um tipo de romance que se aproxima muito, mas muito mesmo, acho que é o grau máximo de proximidade com a vida. Porque na vida, o que você está pensando, geralmente, principalmente quanto mais íntimo, mais você vai ver o que você está pensando na boca de uma outra pessoa muito próxima, né? Mas você não tem certeza se você havia falado expressamente ou se a pessoa está lendo o seu pensamento, né? Então, a experiência estética de ler Dostoiévski propiciou para o Bakhtin, eu acho, né, e para o círculo dele, a vontade de estudar mecanismos da linguagem que ajudam a construir essa experiência de vida estética, não é? Se a gente olhar para a primeira edição do Problemas da Poética de Dostoiévski, que se chamava Problemas da Obra de Dostoiévski, o Bakhtin, naquele momento, ele está tentando mostrar como que funciona, basicamente, o diálogo e o microdiálogo. E com esse estudo, ele já vai mostrar que o que o Dostoiévski está fazendo é a criação de um romance polifônico, não é? Depois, o Problemas da Poética, né, que é esse que a gente tem em português, que a gente lê, ele já vai trazer esse estudo para um grande diálogo entre, então, esse microdiálogo e esse diálogo expresso com a carnavalização, não é? Então ele vai voltar a duas origens, então, desse romance polifônico, e eu estou falando isso para mostrar que tudo isso
está na origem da proposição de uma nova ciência da linguagem. Está na origem de você renunciar aos hábitos monológicos. Isso nós, pesquisadores, temos que conseguir chegar. Que lugar é esse que a gente pode renunciar aos nossos hábitos monológicos, de generalizações, etc. E encontrar lugares de mostrar a singularidade do outro, que não são nossos objetos, mas são os outros nossos sujeitos humanos que falam, não é? Então, para mim, todo esse trabalho do Bakhtin, enquanto filósofo, do Medvedev, enquanto um estudioso da estética, né, e da possibilidade de criar uma ciência literária, todo o trabalho do Volostinov em torno da busca de uma sociologia da linguagem, não é? Tudo isso tem a ver também com uma questão primeira, que é a questão da Revolução Russa. Então, a Revolução Russa colocou para eles repensar práticas, isso nas conversas do Bakhtin também, quando o Wagner vai falando um pouco, não é? Então, eles eram especialistas em várias coisas, mas teve uma tarefa histórica naquele momento, que era repensar o mundo, né, através de uma outra filosofia. Né? Então, pensar o mundo através de um materialismo histórico, um materialismo dialético. Isso não significa aceitar pura e simplesmente uma perspectiva política que estava se implementando num novo Estado, né, nacional. Significa dialogar com o que estava estabelecido e propor um novo olhar para esses lugares. E um primeiro olhar que eu acho que é importante, principalmente para vocês, que a maioria aqui é de letras e de linguística, é esse olhar que tenta mostrar, só um minutinho, que a linguagem, que era, como ela estava estabelecida até então, os estudos da linguagem, eles estavam orientados por tendências filosóficas que, por um lado, ou tentavam descrever sistematicamente, no caso do positivismo, ou, por outro lado, propunham que a língua é pura criação, não é? Então, aí nasce nessa síntese dialética que é proposta, né, no marxismo filosofia da linguagem. Então, eles vão propor, então, que nem o discurso, a parole, no caso, né, pegando uma das tendências, que é a linha socialiana, a parole não é individual, ela é social, e nem que o ato de fala da outra corrente idealista é pura criação, não é? Então, de novo, volta o tudo junto e misturado. Então, o que existe como realidade concreta da linguagem é a interação discursiva. Então, aí eu vou fazer só um comentário para vocês, porque na obra do Círculo tem um conceito que é o Vizcaíno, que é traduzido por enunciado ou enunciação. Né? Então, isso é próprio das traduções, da diversidade de traduções. Então, cada um vai ter que assumir um posicionamento em relação a essa variedade de uma mesma terminologia. Não é? Isso não acontece só com essa, mas como essa é uma que eu investigo bastante, então eu particularmente acho que a escolha por enunciação acaba encobrindo o conceito de interação. Então, é uma perspectiva minha. Vira e mexe, esse conceito de enunciação volta ligado ao Benveniste. Então, quem pensa essa relação do Bakhtin e Benveniste pensa aquele texto, o aparelho formal da enunciação. Todorov, que é uma pessoa muito próxima ao Benveniste também, né? Não só o grande intérprete, primeiro grande intérprete da obra do Bakhtin, ele no texto dele lá, O Princípio Dialógico, uma hora ele vai falar dessa mudança do ciclo, pensar não mais o enunciado, mas pensar a enunciação, e aí põe entre parênteses, a interação. Então,
só voltando, porque na minha forma de compreensão, quando vocês vão ler o Problemas da Poética de Dostoiévski, está lá que é relações dialógicas entre enunciados, parte de enunciados. Então, tudo isso faz com que eu tente compreender o que eu penso por enunciado. E por isso que eu chamei de enunciado concreto, né? Porque o enunciado concreto é o enunciado que acontece, é um acontecimento. E nesse acontecimento, tem os participantes desse acontecimento. Ele é, ao mesmo tempo, um acontecimento, portanto, ele é único, irrepetível, e, simultaneamente, ele é unidade de alguma esfera da comunicação verbal. Então, isso é simultâneo. Então, não existe o enunciado e a enunciação. O enunciado, ele é simultaneamente, então, o ato enunciado, ele é acontecimento e ele é também unidade de alguma esfera da comunicação. Então, ou como aparece tanto no marxismo como naquele texto que todo mundo lê, né, o Problema dos Gêneros Discursivos, ele é uma unidade da comunicação verbal. Então, isso também já está para uma filosofia do ato responsável. Então, no acontecimento, eu tenho uma responsabilidade moral. Não é? Então, o enunciado enquanto acontecimento, ele é um ato. Então, por essa minha fala aqui, eu tenho uma responsabilidade moral. Simultaneamente, essa minha fala participa das reflexões, conjuntos de atos que falam sobre a obra do Círculo, ou falam sobre esse tema mais específico da metalinguística. Então, ele é a unidade da comunicação científica sobre esse tema. E com isso, ele pode ser resgatado, assim como a minha dissertação de mestrado e toda a produção, né? Porque são unidades que ficam aí disponíveis para serem recuperadas ao alcance de um clique atualmente, né? Então, para trazer uma outra imagem para a gente pensar isso, o Bakhtin usa muita imagem, não só o Bakhtin, o Oloshine também usa às vezes, a imagem do Jano, né? Do Deus Jano, que simultaneamente ele tem uma face que olha para o passado e uma face que olha para o futuro, não é? Então, janeiro, né? Por exemplo. Então, a minha fala vai ser unidade do passado, mas aqui ele está construindo, possivelmente, né, nessa nossa interação, possíveis respostas de vocês, para daqui a pouco a gente conversar um pouco sobre isso. Então, eu acho que é extremamente importante a gente fazer um debate, né, para recuperar as nossas leituras, da terminologia, porque na verdade a gente está dentro da esfera científica, né? Nós, como analistas, conversando sobre a obra, a gente vai descobrindo, eu estava conversando com o meu Telo um pouco antes, quanto mais tradução, tem mais trabalho de leitura, porque cada uma das traduções nos ajudam também a esclarecer algum aspecto. Então nós estamos condenados a ler eternamente todas as obras de todos os teóricos traduzidos, porque todas elas têm problemas, do Freud, do Vygotsky, do Bakhtin. Então, as obras vão para desencontros que nós, como leitores, podemos propiciar alguns encontros, né? Alguns encontros são possíveis. Poucas pessoas falam dentro do trabalho de leitura do Bakhtin sobre essa ciência dialógica da linguagem, não é? E continua. Então, essa tese é de 2002, não é? A gente não consegue assumir o lugar de uma ciência dialógica nas nossas falas. Eu mesmo, né? Então a minha estratégia é sempre chamar o Bakhtin. Então, no último encontro, eu fui chamá-lo, então, vou ler o Bakhtin como um filósofo do riso. Porque ler o Bakhtin como um filósofo do riso também nos obriga a entender por que o Bakhtin, ao estudar a obra do Dostoiévski, ao estudar a obra do Rabelais, vai tentar mostrar para a gente, por exemplo, alguns tipos de discurso que se constroem na prosa artística, que é onde ele consegue olhar para descrever, mas também a gente reconhece que isso acontece muito na nossa vida, mas ele está descrevendo na prosa artística. E vira e mexe ele fala, mas na vida, não é?
Mas existe aí uma especificidade da prosa artística que eu acho que a gente não deve perder. Porque também tem uma questão do grande diálogo do Bakhtin com o tempo dele, que vai aparecer em outros momentos, que é o diálogo com o realismo socialista. Não é? Então, ao realismo socialista, que ele propõe um estudo, né, quando ele estava começando o realismo socialista, ele já pressentiu, ele vai propor um romance do tipo polifônico, né, como um eixo de leitura. Então, pensar a polifonia na obra artística é uma responsabilidade especial, mas se eu assumo aquele lugar, eu posso trazer aquela reflexão das múltiplas vozes para a vida. E é um período de linguagem única, não é? Então, quando ele escreve o discurso do romance, que acaba de ser, falando em várias traduções, né? Então, por questões de literatura estética, ele já é uma tradução da equipe da professora Aurora Bernardini e Homero Santos de Freitas, da USP, do russo. E agora o Paulo Bezerra fez uma nova tradução e está retraduzindo esse livro, né? E aqui, esse primeiro tomo, exatamente Teoria do Romance 1, a estilística que tem o discurso do romance. E o início do discurso do romance, ele escreve esse artigo para dialogar com a problemática do realismo socialista, que, como todo mundo sabe, tenta estabelecer como fundamento para a vida uma língua única. Tá? Então, só para... E relendo esse texto a partir dessa nova tradução, também não é só a questão de reler a tradução, é de reler Bakhtin, né? Como é importante, como você vai descobrindo novos aspectos. Então, imaginem que o Bakhtin, no período do realismo socialista, vai propor então um discurso no romance, que é o discurso da prosa, não é? E vai propor aí, que aqui nessa tradução vai aparecer como heterodiscurso, mas na verdade são posso pensar isso como plurilinguismo, né? Então, como que você pensar num período que está propondo como vida, a língua única, a diversidade de linguagem. Então, é muito interessante que ele vai usar o poeta, né? O poeta sempre é aquele que trabalha com uma língua única, né? Para produzir a sua poesia, né? Então, a língua do poeta, então, ele não está dizendo que os poetas, como Pushkin, que ele usa, como outros poetas, como Murilo Mendes, que o professor Borges estuda, que não trazem, como Manuel de Barros, não trazem a prosa para dentro da sua poesia, não é isso. É um álibi para você falar que naquele período a língua do poeta, se vocês pensarem no método formal, por exemplo, ele estava buscando isso, a especificidade da língua literária, não é? Como se ela fosse um conjunto de procedimentos. Então, como uma língua única, uma língua artística única. Então, ele está dialogando com isso também. E no final desse texto, o que ele vai trazendo para a vida, só para... Eu gosto de pegar os livros porque ele coloca sempre a questão, novamente, para a gente pensar o período que ele está escrevendo. Nesse caso é do final dos anos 20 até 1936, quando o Medvedev é fuzilado, né, por exemplo. Então, vou ler aqui para vocês. A heterodiscursividade social tem sido o fundamento do estilo do romance ao longo da história desse gênero. Nos seus mais grandiosos modelos, a heterodiscursividade chega ao grau máximo de atualização e agudeza. Seu fundamento é a divisão da sociedade em classes. Em nosso país, naquele momento, né, criou-se o terreno para uma determinação radical dessa heterodiscursividade em sua própria base. Numa sociedade sem classes, a heterodiscursividade perderá seu caráter irremediável, sua profundidade e essencialidade, isto é, tudo aquilo que lhe dá força formadora de estilo do romance. Pode-se pensar que numa sociedade sem classes, o gênero romanesco perderá terreno para um posterior desenvolvimento. Pode-se pensar que o romance será substituído pela epopeia, mas uma epopeia especial,
assentada em uma base social infinitamente ampliada. Eu não vou continuar, mas continue depois, a parte final, 241, que ele vai mostrando, então, a linguagem única, a heterodiscursividade. Então, esse é um ato político do pesquisador e do filósofo. Então, no Bakhtin, a estética, o discurso religioso, o discurso político e o discurso da vida, que é aquele discurso último em que eu respondo com a minha vida, estão todos articulados, né? E no romance é o grande álibi para ele mostrar que a paródia, a estilização, o diálogo, no sentido como é comumente usado e analisado, né? Diálogo composicionalmente expresso, a polêmica velada, então tudo isso são recursos para lutar contra a linguagem única. Então, uma outra coisa que eu acho que é muito importante a gente pensar como os vários coletivos de jovens atualmente, eu estou falando muito sobre isso porque eu acho extremamente importante, estão respondendo, não é? Estão tentando transferir de alguma forma esse pensar a política como apolítico. Então, tem outras formas de fazer política, tem outras formas de fazer arte, tem outras formas de pensar a religiosidade, né? E tem outras formas de pensar a vida. No limite, eu acho que é isso. Então, renunciar aos hábitos monológicos em que tudo está dado, significa, na minha perspectiva, tentar acompanhar um pouco, isso um trabalho muito árduo, como esse círculo, né, de pensadores, a partir de pensar a arquitetônica, ou relações arquitetônicas, né, entre a vida e a arte, portanto, entre pessoas que são ou sujeitos estéticos, no caso da atividade estética, então o autor e o contemplador, ou objetos estéticos que também são sujeitos, os heróis, que também falam, então não são objetos, não é? E pensar também isso do ponto de vista de uma arquitetônica científica. Não posso achar que o Bakhtin pensou uma arquitetônica filosófica. Então todos nós somos centros de valores e temos álibis, ou como cientista da linguagem, não é? Ou como artista, ou como marido, pai, não é? Professor. Então a gente vai encontrando os nossos álibis e nós analisamos os enunciados concretos enquanto unidades desses álibis. Jamais a gente vai conseguir reproduzir a vida de um acontecimento, mas a gente pode citar, né? Então, por isso, eu acho que o Bakhtin e o círculo, ao estudar todos os mecanismos da linguagem, né, que tem essa abertura para a bivocalidade, acaba nos mostrando muitos caminhos, muitos fios dialógicos, e são milhares. Então, se são milhares, cada um de nós pode escolher um, e ele vai ser tão responsável e tão importante quanto o outro, porque eu não posso escolher milhares, não é? Eu oriento um estudante do TCC, Chavante, que ele tem uma questão muito... Ele fala de um jeito que realmente me provoca bastante. O mundo são 360 graus. Por que eu vou ficar olhando só para um grau, né? Nos 360 eu posso encontrar outras sabedorias e encontrar outros, como eles separam, né? A sabedoria da natureza e o conhecimento do universo. Então eu posso encontrar conhecimento de universos diferentes, como esse que a gente está estudando até hoje, né? Há 120 anos nasceu o Bakhtin, né? Morreu em 1975, então nós continuamos estudando porque tem uma coisa que é muito forte em qualquer um que estuda Bakhtin, e esse círculo, primeiro que já coloca de cara quem é o autor. É o Bakhtin, é o Medvedev, é o Ustinov. Eu acabei de traduzir um artigo do filho do Medvedev, o Yuri Medvedev, que está no último número da revista Bakhtiniana, que é um número especial, tem vários autores estrangeiros, é a curadoria do Clive Thompson, e tem muitas publicações incríveis, lá no EBA também, não é? Tem muita coisa incrível, mas só para falar um pouco disso, né? Que é o filho que ficou a vida inteira tentando restaurar o pai como autor
pai existiu. O pai foi, o Lebedev, ele era um grande cara, né? Ele estava presente em vários círculos e sempre propiciando a publicação das obras de todos os membros, de muita gente. Então, ele sempre, né, à toa que foi fuzilado, porque ele não é um cara do monologismo, é um cara que renunciou aos seus hábitos e pagou em si com a sua vida, não é? Então, o filho dele, é um texto muito lindo que o filho tenta mostrar também como Bakhtin e seus herdeiros, né, os herdeiros dos direitos bakhtinianos, também não é muito mais fácil ser herdeiro de tudo do que de uma parte. A gente conhece bem essa história dos herdeiros, né? Então, é muito importante também relativizar as coisas e tentar chegar a questões que eu acho que são fundamentais, não é? Primeiro, não existe um autor único, não é? Então, essa é uma questão importante. A historicidade é extremamente importante para eu pensar o enunciado concreto. Então, a questão da enunciação, o enunciado para mim é menor, eu tomo como sinônimos, né? Já faço isso nesse pequeno livrinho, porque eu acho que é importante ir para as outras questões. A realidade concreta da linguagem é interacional. Então, sem pensar isso, sem partir das relações dialógicas, eu não compreendo os participantes daquele acontecimento. E aí eu também não vou compreender como aquele acontecimento virou unidade que sustenta certos argumentos aí na grande temporalidade, onde nada está morto, tudo volta a renascer. Eu vou parar por aqui nas minhas provocações e abro para vocês, porque na verdade eu gosto sempre de ouvir e completar. Já dei uma pequena entrevista no podcast aí de vocês. O meu tela está devendo, que ele vai fazer isso depois. Mas aí eu escuto vocês um pouco e posso completar do lugar que eu olho, né, para a leitura de vocês. Obrigado. Bom, então eu agradeço a fala do Geraldo. Não foi uma fala, foram muitas falas numa só, né? E abro para as questões, comentários, reflexões, enfim. Bárbara, você pode me ajudar aqui um pouquinho?